Pronto, né? Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa palestra com o tema Competência de Liderança e Comunicação, que é promovido pelos participantes do CNA Jovem Sexta Edição Paraíba. Este encontro ele faz parte de uma série de atividades pensadas para fortalecer nossas habilidades de liderança, trocar experiências e nos inspirar mais nessa caminhada do agro. Eu sou Cleice e hoje eu estarei com vocês como mediadora desse momento tão especial que teremos a honra de receber a Germínia, que é uma profissional da área de marketing da empresa Laboremos e trará uma fala inspiradora sobre a importância da comunicação para liderar com propósito e clareza. Antes de iniciar, a gente passa alguns recados rapidinhos, como para que vocês deixem os microfones desligados durante a fala de Germínia. As perguntas, elas podem ser feitas no chat a qualquer momento ou deixadas para o final, durante o momento que será aberto ao público. Sintam-se à vontade para a gente também manter questão de ordem, levantar a mãozinha, né, aqui no aplicativo. E ao participar, se apresentem, fala seu nome, de onde é que vocês estão falando. Germínia, seja muito bem-vinda, a palavra está com você. Olá, boa noite a todos, é uma grande alegria, gostaria de saudar todos vocês, né? E tamanha responsabilidade e confiança perante um time tão, né, preparado, que eu sei que esses jovens, conheço boa parte de vocês aqui, têm feito um trabalho brilhante junto ao CNA, e também em cada um de forma particular na sua vida. Quando eu fui convidada, né, conversei com o Felipe, a gente fez um podcast há um tempo atrás, que graças a Deus foi bem positivo a nossa participação, e veio o convite para a gente falar um pouco de comunicação e posicionamento. E eu fiquei pensando, gente, eu vou falar sobre arquétipos, rapport, liderança, comunicação, e a minha rotina do dia a dia, do que eu faço e como eu gero estratégias para estar entregando os resultados que a empresa, principalmente na qual eu trabalho, se propõe. Aí eu lembrei de uma coisa, eu digo, gente, meu primeiro contato com a comunicação em si foi quando eu tinha em torno de 12 anos de idade. Menino do interior, vocês sabem como é, que eu acredito que alguns de vocês aqui também são, né? Convidado para ir ao banco, resolver uma coisa, fazer um dinheiro, enfim, fazer recado. E numa desses convites da minha família, eu fui ao banco, realmente, em Santa Luzia, do Junco do Seridó, que é que eu vou contando um pouco da minha trajetória com vocês. E eu lembro que quando eu cheguei ao banco, tinha um senhorzinho, né, simples, a chinelo de uma cor, outra de outra, e com uma pastinha embaixo do braço. E eu era uma criança assim, eu sabia resolver as coisas, mas eu era muito tímida, sempre ia com alguém acompanhando para fazer e realmente já se desenvolver devido à minha timidez, a forma que eu fui educada, que antigamente, quando você era muito educado, você era ali discreto, na sua, e principalmente mulher, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, né, pessoal? E chegando lá no banco, eu recordo que tinha um agente jovem que estava lá com um senhorzinho e pedindo os documentos para fazer uma série de cadastros para esse senhor. E chegou a um certo ponto lá da documentação que ele falou o seguinte: seu fulano, eu preciso de um comprovante de residência do senhor. E esse senhor lá, desesperado, não, meu filho, eu não trouxe esse comprovante, eu não sei nem o que é isso. E ele estava com uma escancela, uma pastinha, até tinha aqui, não sei onde eu coloquei, transparente, e eu via que atrás dessa escancelazinha tinha o quê? Um papel de energia, no popular que a gente fala. E eu, assim, a voz vinha aqui para eu falar, é isso aqui. E eu não conseguia pela timidez e a falta realmente de comunicação que eu tinha naquela época de falar com alguém desconhecido fora do meu roteiro, né, assim. Aí, simplesmente, ao ver aquele senhor já levantando, e ele falou que era de um sítio distante, tudo mais, aquela história, e o rapaz não tinha sensibilidade alguma de chegar e falar, é um papel de energia, um papel de água, para o senhor. Eu falei, moça, esse papelzinho azul que está aí atrás do senhor. Então, eu acredito que um dos grandes atos que eu tive naquele dia de começar a me comunicar foi justamente com aquele senhor. Porque ali eu me posicionei a liderança que a gente precisa tomar partido, às vezes,
e ter posicionamento para fazer e transformar a vida do outro. Eu acredito que todos vocês hoje aqui estão cursando a faculdade, estão aqui dessa imersão com o CNA. Então, o propósito de vida de vocês é justamente esse, levar comunicação, o que vocês estão aprendendo, através de benefícios para melhorar a vida do outro. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? E com isso, no decorrer da vida, né, eu continuei sendo uma adolescente, uma criança e uma adolescente tímida, mas eu fui vendo que o ato de eu ter a conexão com as pessoas era para transformar a vida delas, melhorar mesmo. E aconteceu uma série de fatores na minha vida. Eu fui estudar, comecei a me desenvolver mais, saí da minha cidade, comecei a estudar aqui em Campina. Primeiro eu fui cursar fisioterapia quando eu tinha 15 anos, pouca gente sabe disso, mas foi uma passagem na minha vida, né, o curso, que de fato trouxe também aprendizado para mim, naquela época, que de fato eu era e ainda me considero. Quem me conhece vai até ficar com aquele sorrisinho, Germinha tímida. Sou ainda tímida, mas eu precisava realmente comunicar o que eu sabia. E dentro dessa busca, né, incessante por fazer conexões com as pessoas e sempre aprender, eu sempre tive uma ânsia, um desejo muito grande de aprender. Porque sempre a minha dificuldade, a minha vergonha em me comunicar com outra era isso. E eu acredito que a grande maioria das pessoas tem também isso, né? Eu converso com os meninos aqui, alguns que a gente tem uma proximidade maior, ele fala, olha, quando para fazer uma apresentação, para falar com alguém, eu me sinto, por vezes, tão pequeno, por falta do meu conhecimento, e quando eu converso com essas pessoas, eu acho assim, pessoas extremamente estratégicas, brilhantes, que falam bem, que desenvolvem um tema muito bem, mas que tem aquela crença, né, alimentando por vezes, com a vergonha mesmo de estar se comunicando. E aí foi, né, gente? Entrei na faculdade, comecei a fazer algumas amizades, sempre gostei muito de comércio, apesar que eu não tinha coragem de fazer alguma coisa, mas eu queria ganhar dinheiro na época. E comecei a vender produtos na faculdade. E era assim, eu colocava em cima da mesa, as pessoas chegavam até mim e eu ficava lá, calada. Aí falava, é quanto? Eu falava, R$10, R$30, que não era que eu vendia na época Victoria's Secret, era um valorzinho bem considerável, inclusive. E eu vendia muito bem, porque eu conseguia me conectar a partir do momento que o meu público ali chegava, eu abria e fazia aquela experiência sensorial, mesmo sem falar nada, praticamente eu passava o creme na pessoa, eu abria o perfume, eu fazia com que aquela pessoa se sentisse inserida, apesar de não praticamente só falar boa noite, tudo bem, que eu falava bem assim. Você gostaria de experimentar só, e vendia horrores por conta disso. Então, foram surgindo, né, questões na minha vida que levaram a ter a necessidade realmente de eu abrir minha boquinha e falar assim, ó, pessoal, as contas chegam, né, gente? A gente vai amadurecendo, então, assim, o aluguel bate na porta, a mãe tem um problema e falar assim, você precisa começar a se desenvolver, e em meio a um desses, eu comecei realmente a trabalhar, de fato, com o público nas vendas, mesmo ainda lá na faculdade, sempre quando tinha a oportunidade, e minha vida deu uma virada, em um certo período que minha mãe adoeceu, e eu precisei, de fato, trabalhar. Então, eu recorri a alguns amigos meus e eu fui trabalhar como balconista, vamos dizer assim, e como consultora em uma loja de doces e bolo. Pouca gente sabe, né, dessa fase, dessa trajetória da minha vida, mas se eu agradeço todas as oportunidades que eu tive na minha vida, foi em decorrência dali, porque eu quebrei muitas crenças, preconceitos que eu tinha comigo mesmo e com o outro, da forma de me posicionar na vida, sabe? E assim, ali foi a chave, foi a faculdade, além da que eu fazia, né? Mas a faculdade realmente da vida, para que eu pudesse estar mostrando que eu era capaz de entregar um pouco mais de mim mesmo para o outro e melhorar minha comunicação, porque ali eu lidava com gente intransigente, eu lidava com pessoas arrogantes, eu lidava com pessoas extremamente agradáveis, e assim, cada um não queria respeitar quem eu era, que eu achava até então que o meu ego chegava à frente e eu estava ali para... Adolescente, vocês sabem, né? Estava ali para esperar que você viesse ser atendido por mim, e por vezes a gente se julga um pouco superior de achar que, não,
eu já estou fazendo o máximo aqui, eu não preciso aprender mais nada, isso aqui eu domino, e é básico demais, já estou resolvendo a vida. E foi onde eu quebrei bastante a minha carinha, e foi muito bom, porque daí eu comecei a ter uma virada de chave para humildade, a humildade que nos faz, né, ter uma linguagem e um espelho, ouvir o outro, porque eu acredito que a comunicação faz parte também disso. Não adianta nada eu estar aqui e passar 2 horas falando com vocês, que eu gosto de falar bastante, e vocês não me ouvirem, não ter uma conexão verdadeira, pelo menos falar assim, nossa, não sabia que Germine tinha passado por isso na vida dela. Por vezes eu vejo ela só produzindo conteúdo digital, vivendo ali a vida dela, fazendo o marketing das máquinas, como os meninos falam, dos tratores, mas que não tinha tido esse gatilho, esse despertar para quem de fato e como aconteceu a comunicação na minha vida. E dentro, né, do caminho que eu fui trilhando, eu saí dessa loja, eu fui terminar o curso, mas realmente eu vi que a saúde é maravilhosa, mas não era para mim. Entrei em outro curso de gestão comercial, porque de fato eu me encontrei no mercado, me encontrei em me comunicar com vendas com as pessoas, que é algo que eu amo fazer e eu pretendo fazer para o resto da minha vida, que é me conectar, transformar problemas, por vezes, né, em oportunidades para as pessoas e levar produtos e serviços, que é o que eu faço hoje e o que eu gosto muito. E, em meio a isso, eu trabalhei ainda em 2 escolas, também com comunicação, na área de consultoria de vendas. Passei em consultoria, passei em secretaria, e daí só era o que eu fazia, era fazer cursos, me aprimorar, dentro das minhas possibilidades que tinham mudado completamente de realidade. E eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Eu gostava, porque eu trabalhava numa área que era interessante para mim, que era a área comercial, que eu pretendo, que eu gosto até hoje, apesar de eu estar hoje no marketing, é um braço muito forte. Eu disse, mas eu preciso fazer alguma coisa que eu goste e que tenha propósito. Então, comecei a pesquisar, né? O que eu gostava. Eu fui uma criança, adolescente, criada no interior, vivendo com os meus avós, boa parte do tempo no sítio, estudei em escola no sítio, inclusive pública, então eu disse, rapaz, eu vou por esse caminho aí, que é algo que tem conexão comigo. E comecei, né, a procurar, participei da seletiva da indústria Elaboremos, na qual eu estou até hoje, graças a Deus, fiz 7 anos agora, e assim, de lá para cá, muitas coisas, né, dentro da comunicação mudaram. Quando eu entrei, comecei a trabalhar, era muito diferente a forma que as pessoas se posicionavam para comunicar, vender um produto, vender um serviço, prestar uma assistência. Porque eu trabalhei na parte de escola e a gente presta muito, de fato, assistência aos pais dos alunos. Porque, por vezes, o pai quer que o filho se capacite, mas o filho não. É basicamente o que você encontra no campo. Você quer que o produtor se capacite, mas por vezes ele tem aquela crença ali que acaba não deixando ele evoluir, né? E aceitar uma assistência. Com isso, eu fui para a indústria e cheguei lá e disse, não, aqui é mil maravilhas, eu vendo bem, eu me comunico bacana, legal, e é só tirar pedido, fazer Pix, nem existia Pix, gente, eu estou denunciando muito minha idade aqui hoje. Estou bancando a jovem, mas vocês estão percebendo que eu não sou tão jovem assim. Nem existia Pix, né, na verdade. Eu disse, aqui vai dar certo. E tudo mudou, por quê? Eu trabalhava, né, na área comercial business to business, que é empresa para empresa. Quando você trabalha empresa para consumidor, é muito simples, porque você tem essa conexão que nós estamos tendo aqui. Eu converso com o Felipe, converso com o Cleide, sei as necessidades deles, trabalho e entrego o que eles buscam. Mas a partir do momento que eu trabalho com o Thales e ele intermedia, a gente que é do segmento agro, sabe muito bem o famoso, entre aspas, atravessador, que é diferente. Então, eu tenho que convencer o cara a comprar para que ele possa direcionar um outro. E foi isso que aconteceu. Eu disse, gente, e agora o que eu vou fazer? Eu me encontrei, o agro é o meu caminho, é a oportunidade que eu tenho, então eu preciso aqui fazer uma estratégia que os distribuidores me procurem e os consumidores também. Me lancei no digital. Mais uma vez, eu tive que perder minha timidez, porque eu basicamente, dentro do digital, eu tinha Orkut, tirava fotos,
Mais um ponto, né, Cleide? Não fique rindo, viu, da idade. Eu tinha Orkut. Eu tirava uma foto bonita na praia, tirava uma foto, enfim, no verão, no carnaval, postava lá, desenvolvia legendas, que eu sempre gostei de escrever, que era algo que, quando eu era criança e adolescente, ajudava muito na minha trajetória. Pois é, Thaís, memórias, nostalgia. E com isso, eu gostava de escrever, então eu fazia umas legendas bacanas, bonitinhas, colocava ali e o Orkut bombava. Então veio aquele insight, aquela luz, eu digo, eu vou me lançar no grupo do WhatsApp. Eu preciso vender, eu preciso ficar aqui, porque isso aqui é o que eu quero para a minha vida. Eu vou fazer um curso, me especializar, cursar uma agronomia. Eu estava assim, nesse caminho para realmente ficar fazendo o que eu gosto, e é uma coisa que eu sempre digo. Você faz o que pode até onde dá, e depois você tem que fazer o que gosta. Porque senão, acho que você viver o resto da sua vida fazendo só algo que é por dinheiro, então, beleza, dá para fazer também, mas é possível você fazer o que gosta, só se planejar. E foi o que eu fiz. Fiz lá um Instagram, inclusive polêmico, se a gente tivesse hoje, era GG Laboremos Jobs, que era do trabalho. E comecei a subir, né? Conteúdo falando em relação dos equipamentos. Mal sabia da parte técnica, era uma coisa que eu tinha realmente muita preocupação. Era saber da parte técnica para comunicar bem e trazer esse relato de qualidade, porque eu acredito que quando você busca liderar, tomar a frente partido, você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Porque não adianta eu falar, eu sou a melhor em suínos, sabe? Não sou, eu sou a melhor em café, mas eu tenho o Felipe, que entende de suínos, eu tenho Laurinha, que entende de café. Então, as forças que eu vou unir com essas pessoas vão fazer com que as minhas deficiências de conhecimento se sobressaiam e a gente juntos torne um grupo mais forte. Eu tenho certeza que vocês hoje estão tendo essas vivências aqui juntos, né? E com certeza tem um que é melhor de comunicação, tem um que é melhor no design, eu estou vendo aí as redes sociais de vocês, tem um que é melhor em texto. Então, assim, quando você une as potencialidades de cada um e comunica isso, ninguém segura. Então, foi isso que eu busquei fazer. Para vocês terem noção, a dificuldade que eu tinha de comunicar começando sozinha, que eu pedia para as pessoas me colocarem em grupos, que é predominantemente, hoje já está mudando bastante, mas quando eu entrei há 7 anos atrás, eu fazia muita conexão apenas com homens. Hoje a gente tem grupos de mulheres, com mais de 200 mulheres, como vocês aqui. E eu não tinha conhecimento realmente, infelizmente, a respeito do que eu estava entrando. Gostava, mas não sabia os caminhos. Tinha gente assim que falava, Germine, eu te coloco no meu grupo de WhatsApp, mas eu cobro R$ 50 para entrar no link de um grupo de WhatsApp para fazer conexão com as pessoas. Eu não pagava R$ 50, mas eu pagava 20. Porque lá dentro eu estava fazendo o quê? Que é precioso para a comunicação e para o caminho despontar, network. Que é importante vocês também estar com essa palavrinha bonita no dia a dia de vocês. Então, assim, fui construindo os caminhos, comecei a construir as informações dentro do digital. Pegava, lia lá as informações que eu gostaria de estar transmitindo, colocava para o público, e começou a dar certo, comecei a vender, comecei a ganhar novos estados, respeito, graças a Deus e graças às pessoas que me deram a oportunidade, principalmente os produtores rurais, e da minha maneira, gente. Porque, assim, fiz o curso, né, no Senado de Gestão em Agronegócio, que foi um divisor de águas para mim. A verdade, assim... Ai, Felipe, obrigada pelo elogio. Porque quando você tem o conhecimento do campo e você vai se conectar com o produtor, é muito mais simples. Porque você sabe a forma que ele se posiciona, você sabe a linguagem que ele tem. E é uma das coisas que eu sempre quero prezar para o resto da minha vida, que eu quero fazer isso para o resto da minha vida, até quando eu puder, é me comunicar com o produtor rural. Porque é um pessoal sincero, sensato, que busca realmente trabalhar com transparência, ter suas vivências com honestidade e muito respeito. O público é, assim, sensacional. E para vocês, né, que vão trabalhar também, que eu sei que vocês estão aqui porque gostam, e é do propósito de vocês, de vida, é isso. É você comunicar com transparência e sinceridade. As pessoas, por vezes, chegam para mim e falam assim, Germine, quando tu vai gravar os vídeos, tu tem um roteiro, um papelzinho? A maioria das vezes não tenho. Só quando é algo muito técnico,
uma linha realmente se tratando dos equipamentos, né, que eu gravo vídeos para outras finalidades também hoje. Mas tratando dos equipamentos, eu estudei ao máximo e estudo ao máximo e exploro ao máximo. Então, assim, se você é agrônomo, se você é zootecnista, se você é gestor agrícola, você tem que estudar para que você possa passar com propriedade o que você sabe e, principalmente, comunicando de forma clara. Como eu falei lá no início, não adianta você chegar com o curso mais sofisticados termos técnicos na propriedade do senhor. Por vezes ele tem 1000 cabeças de boi, mas infelizmente a gente ainda encontra o cara que tem a 4ª série. E não quer dizer que ele não tem um conhecimento absurdo. Ele tem, porque ele está lá com 1000 cabeças de boi, a gente está indo na portinha dele pedir um emprego. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber comunicar o que nós temos e o que nós queremos com clareza. Eu combinei com o Felipe. Felipe disse que é em torno de meia hora, né, Felipe, que a gente fala sobre, para não ficar muito extenso. E depois vocês ficam à vontade. Eu gosto disso, sabe, de conversar, de me comunicar, de a gente ficar fazendo esse rapport, de fato, para ter essa conexão genuína. E aqui, nessa minha história, eu utilizei algumas técnicas que, ao longo do tempo, eu aprendi com a comunicação, que foi, hoje eu fiz uma colinha, o rapport com vocês, que eu já falei dele, que são conexões fortes e rápidas. Com certeza, nem que seja um de vocês se conectaram, porque eu vi aqui no chat falando sobre a minha história. Lembraram de Orkut, teve referência ao agro. Obrigada, Giliane, por falar isso. Você que é generosa. Enfim, e vocês viram que é possível você se comunicar de uma forma simples, clara, usando o arquétipo da outra pessoa e o seu mesmo. Eu, se chegar numa propriedade rural, o primeiro momento, o produtor já, opa, essa menina, será que sabe de alguma coisa? Eu passei isso recentemente, não foi, Felipe, lá no podcast Barra, que o senhorzinho perguntou para o colega lá do Felipe, o que ia nos entrevistar, mas essa menina é tão novinha, essa menina não vai Ô, saber. Germinha, Oi. desculpa interromper, só para o pessoal entender. Você ia fazer o podcast lá, né, apresentar, Isso. e quem fez essa pergunta foi um professor. O professor lá da rede pública perguntou, e essa menina é tão nova, entende do agro? É isso que muito de nós vai, somente as mulheres, vai passar no dia a dia. Exatamente. Porque, por vezes, as pessoas falam, isso é uma forma de preconceito. Mas ele está falando de uma forma que foi a forma que ele foi educado, foi como ele foi orientado, é as vivências da vida dele. Assim como eu tenho minhas vivências, vocês têm a de vocês, a forma que a gente foi educado, por vezes a gente não sai perfeito, não, e tem esses preconceitos mesmo com algumas coisas. E é natural, sabe? Aí fez o podcast lá, não foi, Felipe? Depois ele falou, e não é que a danadinha sabe falar mesmo das coisas? E eu digo, gente, e ele nem tem noção como tem tantas mulheres ultracapacitadas que têm uma profundidade no conhecimento, no saber, que estão aí há 20, 30 anos no segmento e sabem tanto, né? Tanto da parte, enfim, técnica e também das vivências do campo em si. Foi algo marcante, Felipe, para a minha vida, e foi algo que me desestabilizou também. Naquele dia que eu fiquei, rapaz, esse senhor, se qualquer vacilo aqui, porque isso é uma coisa importante da gente falar também, porque não venha dizer que, todo mês eu faço live, como vocês sabem, né, lá no Instagram da indústria, mas todos os meses a gente fica ansioso, a gente fica com uma vergonhinha ali, tem que desenvolver o roteiro para quem está vindo, apesar de eu trabalhar com o padrão de roteiro sempre, do que já o pessoal coloca nas caixinhas e conversa, você fica tímido, você fica nervoso, mas o que não pode faltar é coragem, porque para a comunicação você tem que ter coragem de se expor, coragem de colocar-se, né, a errar, porque uma das grandes falhas nossas é justamente não ter a ousadia de querer se expor para não ter o medo de errar. E se você não sabe, simplesmente você busca a informação, você busca a orientação, estuda, procura saber com alguém que esteja mais capacitado do que você e traz a informação que você sabe. E pode ter certeza que o pouco que por vezes você julga não saber é muito para alguém.
Porque eu vejo isso demais quando eu viajo nas exposições, nos eventos. Tem gente que espera, assim, 2 meses para que eu leve um material que, por vezes, eu transcrevi, falei, para ler, para compreender tal coisa. E, às vezes, nem eles conseguem em si, mas terceiros, né? Então, é isso, pessoal. Assim, eu acredito que comunicar, de fato, é uma arte, mas você também, com coragem, com força, sem ter vergonha, dá para você começar a se soltar, se expor um pouquinho e ter coragem de liderar, que é isso que vocês estão trabalhando para ser líderes, e já são, né? Que hoje mostra aqui esse momento de encontro nosso, o trabalho que vocês estão fazendo maravilhoso aqui na Paraíba, e está impactando não só essa turma aqui que está nos assistindo, pessoas que vão nos assistir, mas eu acredito que o trabalho que vocês vêm fazendo, se vocês expandem, como eu falei inicialmente, para uma comunidade de jovens, para liderar novas frentes, vai ser importante. Inclusive, abrindo só um parênteses aqui em relação a isso, eu tinha muita dificuldade, como eu falei para vocês, de encontrar meninas para me conectar mesmo e conversar sobre o meio. E ter, assim, eu acho maravilhoso trabalhar com homem, gosto muito, mas eu sentia falta, porque era muito de um grupo aqui de mulheres aqui, empreendedores de tal canto, e a gente, né, várias meninas estão aqui, inclusive está no nosso grupo, a gente desenvolveu no finalzinho do ano passado, um grupo, e nós já somos 217 mulheres, que está à frente, né? Somos convidados para algumas exposições, eventos, no cenário nacional, de mulheres líderes realmente do agro, seja ela pequena, grande produtora, dentro da porteira, fora da porteira, gerencial, blogueirinha agro, enfim, tem de um tudo, e por isso que eu incentivo vocês a estarem levando esse grupo de vocês aqui adiante, para que possa inspirar mais jovens, que é algo que, de fato, principalmente aqui na Paraíba, pelo menos eu não conheço. Nenhum grupo, assim, formado, acredito que já são 45 pessoas, né, de jovens, 45 meninos falaram. Então, imagina quantos vocês não podem impactar em mais. Pois é, Felipe, eu já extrapolei o meu tempo, né? Eu estou aberto, pessoal, ao que vocês quiserem perguntar, né, de mim. Enfim, estou só ouvidos. Mas se quiser continuar, pode continuar, que o papo está muito bom. Eu estou vendo aqui, tem que ter uma boa comunicação com o produtor. Importante, Tiago. Uma das coisas que a gente sempre vê, principalmente nós mulheres e também os homens, né? Quando vai prestar assistência técnica no campo. Eu não presto assistência técnica do campo, mas eu convivo muito com os produtores rurais. Então, quando você chega impondo algo, ensinando o que você aprendeu por vezes na academia da sua maneira, isso é tão recorrente que eu acredito que vocês já ouvem tanto isso, de tipo, de saber lidar, saber se comunicar com o produtor dentro da porteira e também fora da porteira. Mas, gente, isso é muito real, que é a conexão que eu falei agora com vocês sobre o rapol. Você chega na propriedade ali, o cara já nem quer você por ali, a verdade é essa. Quem já prestou assistência sabe disso, né, Felipe? já chega ali com aquele receio. Rapaz, esse menino lá vai saber de nada? Esse menino não vai entender de nada? E você começa a colocar aos pouquinhos, inserindo, conhecendo a história dele, compartilhando as suas vivências, sabendo que você pode melhorar na qualidade de vida e nas cadeias que você produtivas que você possa vir a atender além do produtor, e com isso você vai ganhando a confiança. Agora, a partir do momento, gente, que ganha a confiança de alguém, eu sei que todos vocês são jovens responsáveis, honestos, idôneos, mas tem muita gente que infelizmente não é, que ganha a confiança do senhor ali, da senhora, para passar a informação, buscar o benefício que quer e tchau. Então, assim, serem autorresponsáveis nisso, sabe? Buscar, de fato, fazer o que querem, se propuseram a fazer com propósito. Porque a gente ouve muito no campo isso. Produtores que reclamam de uma assistência, produtores que reclamam de um consultor técnico, que, por vezes, o consultor técnico pode ser um médico veterinário, pode ser um zootecnista, pode ser um gestor agro, que chega e fala, eu gostaria de comprar um defensivo.
O cara chega lá, não faz um trabalho certo, não faz uma análise, uma anamnese correta. Correção de solo, por exemplo, chega, compra isso aqui, compra esse adubar e coloca que vai dar certo. Não faz os protocolos corretos. E o profissional que você quer transmitir, que quer passar para o outro, é isso. É esse tipo de exemplo que você passa 5 anos, 6 estudando, porque isso é uma realidade, gente, mais comum, principalmente quem viaja para exposições e para eventos agropecuários, existe muitas rodas de conversa que falam, fulano, olha, não teve nenhuma foto com ciclano, que ciclaninho é queimado porque fez isso com ciclano. Então, assim, soa como uma fofoquinha, mas, na verdade, é um meio que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso posicionamento, e comportamento também é posicionamento. É a forma que você vai se expressar. Tem produtores que não gostam de gírias. Eu mesma sou uma pessoa que fala uma vez ou outra uma gíria, tipo, cara, e isso não é legal, é uma coisa que eu me policio muito. Quando eu vou a campo, né, um evento, eu pego o meu... Oi, Felipe. Eu pego o meu... Tem umas perguntas aqui no chat. Vai. Certo. Eu pego o meu dialetozinho ali, né? E já guardo. Que não quer dizer que você não possa ter a sua personalidade preservada porque você está lidando, mas o profissional que você quer ser fala muito. Eu tenho conversado, né, com os produtores e eles falam que uma coisa também que eles acham absurda é a forma que alguns profissionais da medicina veterinária chegam nas propriedades dele. Uma roupa bem coladinha, uma calça leg, umas botas bem, bem assim. E quando vai de bota é bom, viu? Mas assim, vai de Crocs, vai de sandalinha de dedo. Então, vocês acreditam que, não, passa despercebido, mas não passa, minha gente. Pode até, mas isso é preconceito comigo, mas é uma questão de segurança. Ninguém vai chegar na propriedade. Um short, que até não pode, né? Mas assim, uma leg muito colada e uma Crocs, já mostra qual o posicionamento desse profissional. Ele vai chegar aqui numa segunda-feira de short intacto até outro sainha no dia que der uma louca na cabeça. Então, assim, apesar de serem jovens, de estar ainda dentro de uma academia, é importante vocês se posicionarem já como profissionais que querem mostrar no mercado. Eu converso de uma forma muito simples aqui, da minha maneira mesmo, mas hoje eu represento uma empresa centenária. Então, a forma que eu tenho que me comportar e me posicionar quando eu estou em algumas reuniões tem que ser totalmente diferente de Germínia mais animada, fica rindo, embora que eu não perca minha essência como pessoa, mas eu tenho que me posicionar como profissional que eu sou e o que eu quero também ser. Felipe, a turma está fazendo aí perguntas, meu amigo. Tudo comunica, né, Germínia? Eu vou ler aqui para ti as perguntas do chat e, em sequência, a gente vai abrindo para quem levantou a mão. Certo. O Thales Leandro, ele pergunta se você pensa em cursar novos cursos ou especializações na área de comunicação. Na verdade, eu preciso, Thales, estar me reciclando o máximo. Eu pretendo, né? Inclusive, eu até já fiz a matrícula agora de um curso recentemente, voltado para marketing e inteligência artificial, que é algo, de fato, que está em alta, que é necessário que a gente possa estar se adequando a esse mercado. Não quer dizer que é inteligente, porque muita gente acha que inteligência artificial é só chat GPT, mas a automação das coisas. Indústria 4.0, inclusive vai ter um curso bem interessante aqui, uma pena que é só voltado para o texto, mas inclusive eu vou fazer, porque tem uma cadeira só de marketing voltado para isto. E eu pretendo sim, sabe, tá me especializando cada vez mais, que como eu falei para vocês, né, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei, mas eu tenho que aprimorar as habilidades para ser a profissional que eu quero ser, porque não estou nem perto ainda, minha gente, mas vou chegar lá. O Anderson Ferreira pergunta quais são os seus conselhos para sermos bons comunicadores no agro. Eu acredito que a base é você ser humilde, estar disposto a ouvir para aprender, porque por vezes você domina a sua área muito bem, sua área técnica muito bem, mas o que o outro espera de você, e o campo ele espera de você, o campo da vida, dos negócios, resultados. Porque não adianta você
ter a oratória impecável, você ser extremamente habilidoso, e se na hora de você entregar o seu resultado, você não entrega. Porque é isso que as empresas querem de você. Não é nem infelizmente, é a realidade. Porque isso a gente vê muito. Profissionais que você fala, nossa, se eu fosse como fulano, eu já estaria lá na frente. Mas fulano, ele é muito burocrático, às vezes, ele foca no técnico demais, não se importa com o pessoal, não dá valor às interações humanas e acaba prejudicando, porque comunicação também são interações com pessoas e vice-versa. Então, eu diria isso, ouvir mais, e estudar o que você sabe, o que você faz para desenvolver sua trajetória, não só como um profissional, mas como um ser humano que vai impactar outras vidas de forma positiva. Ítalo Chaves parabeniza e afirma que quebrar tabus não é fácil. Aí Tiago pergunta, dentro de tudo que você contou, da sua trajetória, qual foi seu maior desafio? Meu maior desafio, sem sombra de dúvidas, parece assim, eu passei por muita coisa, né? Como eu relatei rapidamente aqui com vocês, mas foi justamente quebrar o preconceito da falta de conhecimento que eu tinha sobre o agro, sobre as cadeias produtivas, sobre informar até os equipamentos de maneira técnica. Eu ia para as exposições quando eu iniciei, e assim, eu sempre sou muito grata a Laboremus por isso, né? E o corpo diretor, porque eles me lançavam. É isso que Germínia gosta. Eu sabia que ele meio que sentia. Vai para a exposição. Chegava lá na exposição, aí chegava um senhor, olhava assim e falava, senhor, senhora, enfim, cadê a pessoa para atender aqui, o homem de atender aqui? Aí estava eu lá, meu povo diz, mais franzina, e assim, totalmente fora do eixo, sabe? Do que se esperava. Eu falava, sou eu. Aí eu sabia explicar até aqui o conteúdo, mas aí o cara perguntava assim, mas vamos falar aqui de um processo super complexo de silagem? Vamos ensilar a palma forrageira para ele ver até onde é a minha habilidade e o meu conhecimento. E foi aí que realmente eu deixei de ver como um desafio e comecei a ver como uma oportunidade. Porque eu falava, eu não sei. Aí onde eu colocava minha comunicação transparente à pessoa que eu procuro ser. Eu não sei, mas eu vou procurar o Senar. Eu vou falar com Rosa Claurênia, com Túlio, com os meus professores, vou fazer amigos que possam me direcionar e não tinha problema nenhum. E hoje tem, assim, tem pessoas que vêm aqui à minha cabeça que são referência. Caprinos, ovinos, bovinos, que vocês falam, nossa, tu conhece fulano de tal? Sim. E me procuram porque sabe, se eu não souber, Germine arruma quem resolve. Então, que isso gera o quê? Autoridade no meio, pela pessoa, a transparência que você tem, que é algo também fundamental dentro da comunicação, a autoridade que você gera sendo você mesmo, e tanto com as suas nuances positivas, quanto ali as suas dificuldades, seus defeitos, vamos falar assim. Então, uma das minhas dificuldades foi justamente essa questão do conhecimento no início, e que até hoje, né, como eu falei para vocês, a gente está passando por uma questão de industrialização muito forte. Então, o que nós sabíamos há 2 anos atrás, por vezes, já está agora obsoleto. Então, tem assuntos que, de fato, eu não domino. Então, tenho que procurar saber, buscar pessoas que possam estar lá dando esse suporte. Vou abrir aqui para a fala de Lázaro Mateus, a gente retorna para o chat. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo escutando? Boa noite, Lázaro. Tudo bom? Tudo ótimo. Só queria fazer um comentário e pedir tua opinião em relação ao seguinte. Você falou que, às vezes, você deu exemplo, né, de alguns médicos veterinários, de crocs no campo e tal, e aí eu me lembrei que a comunicação, a gente pode dividir ela em comunicação verbal e não verbal, né? Isso. E essa comunicação não verbal seria justamente a forma como você se porta, como você se apresenta. Isso está muito relacionado com as nossas vestimentas, né? Então, Exato. assim, a mesma roupa que eu uso para ir para uma sala de aula não é a que eu vou usar para ir para o encontro que a gente vai ter dos jovens líderes do agro, né? Então, assim, como é que tu enxerga isso? Qual seria o impacto disso? Se realmente é válido se importar com a nossa aparência? E se tem alguma dica, assim, de como identificar a forma de se vestir em cada lugar, né? Lázaro, boa pergunta, porque eu sou uma pessoa que realmente eu vou meio contra esses princípios. Eu acho que a vestimenta não vai definir ninguém.
mas depende muito do olhar do outro. Não é que eu possa ir de vestido e bota para um evento e ser a pessoa mais preparada daquele evento. Por exemplo, isso acontece muito. Mas, quando a gente trata de ir ao campo, a trabalho, a gente precisa, sim, adequar-se. Tanto que as empresas fornecem o quê? Fardamento. A partir do momento que você está, eu estou em casa aqui conversando com os meninos no Meet tranquilamente, mas a partir do momento que você vai agir uma pessoa para um encontro com o pessoal da federação, você está com toda a sua equipe ali representando, não tenho condições de ter uma vestimenta elegante, uma roupa cara, mas você vai com o cabelo bem cortado, passa um gelzinho, porque isso mostra cuidado com você. Imagina só se eu chegar aqui com o cabelo amarrado para cima, do jeito que eu cheguei no meu dia a dia, sem tomar um banho, sem nada, você fala, rapaz, essa menina não cuida nem de si, imagina como vai cuidar do meu negócio. As pessoas, infelizmente ou felizmente, são visuais, então não define a sua entrega, claro, mas inicialmente é interessante, sabe, Lázaro? Porque as pessoas julgam, sim, por aparência. Embora que exista o outro lado da moeda, que é justamente o senhorzinho, lá do início da história que eu falei. O senhorzinho, ele queria simplesmente ir ao banco fazer um empréstimo. E ele tinha um score lá em cima, porque eu fiquei ouvindo a história. Por vezes, o cara, você tem que identificar. Ele, se for o seu cliente não tem roupa, cliente não tem... Ele é o seu cliente, ele está ali para fazer um negócio com você. Mas a partir do momento que você é o cliente do outro, aí você tem que se cuidar. Eu penso dessa maneira. Eu tenho que ir apresentável para os lugares que eu quero me apresentar. Mas se eu tenho condições, eu sei me posicionar, eu vou do meu jeito. Chego lá porque eu já não estou querendo mais, não estou precisando dar satisfação. Mas a partir do momento que a gente tem que se lançar no mercado de trabalho, tem alguns critérios que a gente tem que seguir, sim. A verdade é essa. E eu acho que até ajuda você ter mais confiança, né? Quando você está bem vestido, está bem arrumado. Não algo assim exagerado. É isso. Mas eu tive aula com um professor que até em reuniões, em aulas assim no Meet, ele dizia, tomem banho, se arrumem e passem perfume. Ninguém não mas você vai dar... Eu passo perfume, as meninas ficam rindo na fábrica sempre. Já me estou passando perfume para gravar, por quê? Eu digo, porque quem está do outro lado me assistindo é o meu cliente. Ele vai tirar o suor dele, que é o mais precioso de uma pessoa, e investir em mim. O tempo de vocês é precioso e o convite que vocês me fizeram é maravilhoso. Aqui, estou com minha virose, mas estou aqui com o cabelo arrumado para dar o melhor que eu posso, sabe? Oi, Felipe. É só complementar aqui. Pode eu faço falar. esse comentário porque uma coisa que é muito vista nas redes sociais, aquela que eu posso chamar de entrevista. Tu pode recomeçar a tua fala, Lázaro? Assim, porque ultimamente teve algumas notícias nas redes sociais sobre aquele caso da Virgínia. Ela foi dar, acho, um depoimento no julgamento que teve lá sobre algumas coisas apostas, e o pessoal estava comentando sobre a forma com que ela foi vestida. Não era nada vulgar, mas era algo que passava uma imagem de inocência, enfim. Exatamente. E apontaram isso como uma espécie de técnica de comunicação não verbal que configurasse que ela era uma pessoa que não tinha maldade nas ações, né? Então, assim, algo que foge um pouco da nossa realidade, pensar que a comunicação pode estar nesse nível, mas tem muitas técnicas, né, de fala, de entonação, de vestimenta que podem contribuir, né? Claro, sem sombra de dúvidas, inclusive eu comecei a escrever lá no Gama, e eu posso até passar para vocês um linkzinho sobre isso também. Infelizmente, é o que eu falei de você, tem profissionais e profissionais. Tem um cara que bota um terninho, aluga um carro Porsche, diz que é especialista em marketing digital, cria um script maravilhoso, nunca foi numa porta de uma universidade ou de um curso, ou sequer abriu um YouTube para entender sobre algo, e se diz especialista em algo, sabe? Então, assim, o dia a dia, a nossa realidade é justamente diferenciar quem tem conhecimento ou quem está querendo vender um produto sem conhecimento algum. E isso
respinga justamente no resultado. Infelizmente, hoje a gente vive um momento no digital que é possível, sim, você se travestir de bom caráter, de bom profissional, colocar uma roupa maravilhosa, alugar um carrão e fazer dinheiro vendendo o curso que você faz ali no chat GPT e tem quem compre, infelizmente. Mas aqui dentro do nosso segmento no agro tem que ser a gente é um ponto fora da curva, como fala, né? Porque quando você vai para a propriedade, quando você vai vender um infoproduto, eu vejo Larissa aqui, que é médica veterinária, ela faz um conteúdo maravilhoso. Quem vai desenvolver um conteúdo daquele não pode estar fazendo de qualquer maneira, não, porque tem que ter habilidade técnica. E você pega nos detalhes, basta estudar um pouquinho, conviver um pouquinho com pessoas, fazer o que eu falei no network, que você vê quem sim, quem não e quem nunca. É possível, sim. Tanto que a Virgínia, né, a questão dos joguinhos lá, ela foi desmascarada justamente pelas vestimentas que não condiziam com a realidade do dia a dia, a ostentação e a inocência dela, independente, não falando da situação dela, mas o que levantou o debate na internet. Pode Estão me falar, ouvindo, Felipe? Tu quer fazer. Aí, depois tu faz as do chefe. O, o Germínia, a Laboremos, né, trabalha com máquinas, os beneficiários finais são os produtores rurais. E essa comunicação, para você identificar, assim, a comunicação assertiva para os beneficiários que, no final das contas, a Laboremos, ela trabalha com maquinário para os produtores. E qual foi, assim, a comunicação que você usou para que os beneficiários passassem. Deixa eu elaborar melhor. Qual foi o tipo de comunicação que você usou e achou melhor para os beneficiários das máquinas Laboremos? Felipe, na verdade, a gente trabalha em cima dos valores da marca, né? Quando a gente trabalha com empresa. Não é Germínia que desenvolve o que ela acha que deve sobre a empresa. Um ponto importante também para vocês, quando forem ao mercado de trabalho, não foi empreender. Você tem que estar aliado à história da marca, aos valores e estudar o que ela quer. A Laboremos, ela tem uma missão e uma visão muito clara, bem definida. Até quando a Suela entrou aqui, ela trabalhou essa parte estratégica conosco. Então, assim, é de fato trazer soluções, simplificando a vida do produtor rural, que é uma indústria centenária, que de fato produz os equipamentos para a agricultura familiar, pequena, média ali, e até o grande produtor hoje, em algumas linhas, e de fato respeito ao produtor. Isso parece bem clichê falar isso, mas a partir do momento que eu falo que é clichê, que é respeito ao produtor, é você fazer uma entrega que tenha a comunicação em base do que você de fato faz. Se eu falo que eu tenho durabilidade, que eu tenho robustez e qualidade, eu tenho que entregar isso. Então, eu recebo máquinas aí, história de máquinas, foto de máquinas, a própria máquina de forma física, na fábrica, com 70 anos de uso. Então, eu acredito que o marketing, ele já era feito em cima desses 3 pilares, eu só precisava mostrar a qualidade e a potência dos produtos que nós já tínhamos através do digital. De mostrar assim, para o produtor, você quer fazer uma silagem de qualidade, com um corte específico, uma compactação que não vai gerar um problema no equipamento, utilize a parte de máquinas que desenvolveu com engenharia, com inovação, com exclusividade. Então, a gente trabalha em cima dos fatores que a indústria busca da gente, né, como profissional de marketing, daquela comunicação, mas através de um produto bom. É o que eu falo. Eu não representaria algumas marcas que eu conheço, não só de máquina, de produtos mesmo, porque assim, seria um desafio muito grande eu colocar a minha cara e falar, esse produto aqui, esse biscoito é o mais saboroso do mercado. Aí eu coloco isso na rede social, o cara vem comer um biscoito e diz, não, esse biscoito aqui tem gosto de nada, tem gosto de barata. Eu acho que todo mundo já falou isso aqui, tem um gosto de barata. Então é simples, entre aspas, trabalhar com a marca quando ela tem valores pré-definidos e, de fato, entrega o que se propõe, por conta disso, que você vai alinhar o desejo
né, da governança, ao que você precisa entregar aos seus clientes. E graças a Deus, você vê hoje, né, eu acredito que vocês acompanham, nós temos pouquíssimos haters, pouquíssimas pessoas que vão contra a ideia, porque de fato a gente tem alinhado muito bem, desde a parte do setor de engenharia até as redes sociais, o que é o propósito, o que de fato a gente entrega. Voltando aqui para as perguntas no chat, o José Afonso pergunta como desenvolver uma comunicação que mostre poder e segurança ao transmitir a mensagem. Afonso, é bem desafiador, porque é a questão que eu te falei de coragem e você estudar sobre comunicação. Eu até coloquei aqui alguns pontinhos que depois eu posso passar para vocês darem uma olhada. Vocês já estudaram a respeito sobre, mas eu tenho uma quantidade legal de vídeos que eu posso direcionar, Felipe, você colocar no grupo, né? Que certamente vocês têm um grupo, que é a questão da autoridade, estudar, prova social. Eu sou uma persona, eu tenho através das redes sociais e eu quero demonstrar força. Quem é a Germine na rede social? Eu mostro o meu serviço, o meu produto, e faço com que as pessoas acreditem a ponto de chegar a dar um feedback, um comentário positivo, uma foto minha, através do digital, né? Falando da minha realidade. Através de uma foto, através de um vídeo, eu faço um curso de oratória, eu me especializo para me posicionar bem. Então, eu vou construindo autoridade que, com o tempo, eu vou conseguindo fortalecer minha imagem para que quando alguém de fato me encontra e fala, não, Germínia, realmente é isso aí. É o que eu acabei de falar para você em relação ao seu trabalho hoje à frente da empresa que você está. Eu conheci Afonso, ele fazia parte de gerencial, que eu acho que você já faz muito bem, você tem um conhecimento técnico absurdo. Na parte gerencial, a gente fez o curso juntos e eu comecei a encontrar ele nas exposições, super desenvolto, conversando com os produtores, eu senti um pouco de timidez no início, que quando chegava meio que alguém conhecido, ele ficava assim, mais travadinho, mas observando de longe, hoje ele está assim, com a desenvoltura que você chega lá, ele lhe atende, que parece, não, Afonso, você não é meu amigo, eu sou o seu cliente. A vontade de você consumir e comprar os produtos dele pela comunicação tão assertiva que ele tem utilizado, e ele tem, com certeza, ele tem estudado sobre, ele tem se esforçado, ele tem visto outras pessoas que ele se inspira. Então, eu iria por esse caminho aí, como eu faço. Inclusive, eu me inspiro em você, tanto da parte técnica que você tem feito, Afonso, quanto da forma desenvolta que você está lidando nas exposições. A próxima pergunta é diretamente do Rio Grande do Sul, o pessoal pediu para participar e a gente deixou aberto, da Ana Carolina Meotti. Eu acho que linka com a pergunta anterior, que ela pergunta se você tem alguma dica de como desenvolver essa autoridade para quem está começando e como atingir ela mais rápido também. Como eu falei, né? Quando eu iniciei lá através do digital, eu já tive um empurrão bom, porque eu estava na parte comercial de uma empresa centenária, na verdade tinha 90 e poucos anos, mas conexões com pessoas, o marketing boca a boca, o mais simples e funciona, de chegar e se posicionar, ter coragem, toda oportunidade de falar, de uma apresentação, de uma palestra, eu vou. Sabe por quê? Vai ter quem vai chegar e falar, nossa, fulano realmente é assim, muito, como é que o pessoal fala, é muito caldo e pouca carne. Sempre tem quem, obviamente, vai lhe elogiar e quem vai lhe diminuir. Isso aí é natural na vida, mas a gente vai filtrar o quê? O que é bom, o que a gente vai aprender, o que nós vamos transmitir com essa informação e o que vai ficar positivo para mim, as conexões que eu vou fazer ali. Então, gerar autoridade através disso, fazer conexões com as pessoas certas e não ter vergonha de se lançar. Hoje, eu me arrependo muito de uma coisa que eu não fiz, e certamente eu ainda irei fazer, que é um canal no YouTube. Eu conheço pessoas, colegas, que têm um know-how incrível e poderiam estar lançando conteúdo digital com primor e, de fato, ganhando milhões aí. E não faz por quê? Porque tem vergonha de se posicionar. Hoje eu não faço porque eu não tenho tempo. Se você pega 3 minutos do seu dia, faz uma execução legal, faz um vídeo bacana e coloca no digital ensinando as suas habilidades básicas, você já está gerando autoridade para aquele segmento ali que você fala. Então, tipo, daquele vídeo, você vai ser convidado para uma palestra, você vai ser convidado para uma TV. A primeira vez que eu falei na televisão, gente, eu quase caí, eu digo, meu Deus do céu, para que eu inventei de fazer isso, hein? O povo da minha casa vai assim dizer, Germínia, mulher, para que tu fizesse isso?
E quando eu falei, e passou na TV, as pessoas tiravam o print, mandavam foto. Nossa, Germínia, você arrasou. Então, assim, aquilo que eu tinha, né, como, meu Deus, que vergonha, se tornou uma forma, uma fonte de orgulho para mim, para que eu pudesse me desafiar mais e mais e ter coragem. Hoje eu falo, eu acho é bom, diga, me siga na rede social, siga a Indústria Laboremos, venha fazer seus negócios. Então é isso. Gerar autoridade sendo você mesmo, né? Eu acredito que é o mais importante. A Letícia Nascimento pergunta, Germínia, o que você espera do marketing para os próximos 10 anos e o que você espera dos novos líderes em formação? Não apenas do agro, mas aqueles que desejam trilhar carreira em outras áreas, inclusive com o avanço das tecnologias, IA e melhorias na comunicação profissional e marketing. Tejon, que ele é um especialista em agromarketing, né? Ele falou, eu até coloquei aqui, comunicação que seja próxima da realidade das pessoas, porque eu estava, eu acho, em Bananeiras com Laurinha, ela me falou isso na palestra lá, Laura Toledo, nossa amiga, que certamente ela está aqui. Ela falou, não é que falte comunicação no agro, falta pessoas capazes de comunicar com clareza. E eu achei isso, assim, ela traduziu o que Tejon quis dizer de uma forma tão sublime e elegante que da pessoa, do doutor, a pessoa mais simples compreende. Então, assim, ter essa comunicação clara no agro, ser assertivo, ser técnico, ter uma humildade no que vai transmitir e conseguir realmente com que o marketing transforme a vida das pessoas de fato. Hoje a gente tem um problema grave de conexão rural no campo, né? Que o marketing acaba não conseguindo chegar porque não tem acesso à internet, alguns produtores. Infelizmente, os produtores eles também não têm acesso a conhecimento e a taxa de analfabetismo é alta para que possam estar, de fato, trabalhando ali, fazendo suas compras através da internet. Então, que a gente possa, né, ter essa evolução através de plataformas com inteligência artificial, com novos meios de marketing que possam serem agregados ali ao público rural e ao não público rural também, que possam informar, trazer um pouco de informação para essas pessoas. E eu acredito que ela falou também sobre o avanço das tecnologias e isso. A melhora da comunicação justamente para isso, né, pessoal? Pessoas hoje cegas, por exemplo, ainda têm uma dificuldade de acesso. Hoje não tanto, mas já teve mais. Então, assim, que possa, de fato, trazer essa qualidade para quem não tem ainda o acesso que nós temos. Porque isso é impactar, liderar é transformar, trazer inovação para a vida das pessoas. Então, os novos líderes, eles têm que estar ligados a isso, antenados a estudar formas de comunicar com quem ainda não está sendo impactado positivamente no campo. Laura? Oi, Laura! Olá, boa noite, gente. Eu só queria complementar algo que a Germínia falou, né, sobre essa comunicação ser clara. Uma coisa que eu vejo muito comum hoje é que, com essa inteligência artificial, muitas pessoas notam o agro como vilão. Né? Diz que o agro ele é ruim, ele é tóxico, não sei o quê. Enfim, tem várias formas de pintar o agro como vilão. Então, como vocês, como jovens líderes, vocês que podem passar uma clareza de forma mais humilde possível. Pega o celular, vai no campo e assim, olha, eu estou aqui no campo, estou aqui na cultura do café, estou aqui na cultura do milho, e é assim que funciona. Então, explica que tem uma então, assim, você tem que mostrar coisas óbvias, né, que para a gente é algo muito, assim, simples, mas que para as pessoas que estão vendo ali no celular é algo muito grandioso. Então, tem que aproveitar essa oportunidade. Não é simplesmente chegar num lugar que tem um drone do mundo. Não, isso aí é interessante sim, mas é interessante também vocês falarem de coisas mais simples, para que as pessoas que não são do campo entendam. É isso que eu digo que é uma comunicação clara. Né? Você tem que entrar, fazer com que as pessoas da cidade conheçam o campo e valorizem o campo. Eu acho que hoje é o papel do jovem líder aqui no Agro, principalmente na Paraíba, né, que peca muito nisso. A falta de comunicação, na falta de esclarecimento também. É só uma contribuição. É maravilhoso, Laura, e realmente eu estava para falar isso, porque quando a gente fala de agronegócio, a gente já imagina o quê? O grande agronegócio. O agronegócio é a senhora que faz o milho, que eu, essa semana até fiz uma entradinha sobre isso.
Plantou o milho, você vai fazer o quê com o pendão do milho? Não sei. Vai fazer silagem, rapaz. Vai fazer um planejamento estratégico na propriedade. Mas eu não sei. Aí você grava um videozinho rápido ali. Fala como você faz um processo numa forrageira simples, ensaca, coloca o inoculante. Então, tem que desmistificar. E eu acredito que é uma das ações que essa turma jovem agora do agro, como todos estão aqui, Val faz um trabalho muito bem. Ela saiu, já ela entra. Você tem feito com o café aqui na região. E tem tantas outras pessoas que têm feito com outras cadeias. Então, assim, um tema necessário hoje, e que quem tiver domínio e que queira falar sobre desertificação do semiárido. Eu vejo poucos jovens do semiárido que têm acesso à informação, que estão fazendo um curso, né, superior, enfim, e não estão falando de desertificação, que é a continuidade do nosso agro, da nossa pecuária. Então, é aí um tema que vocês podem, inclusive, estar trazendo também para conversar, e eu posso até indicar algumas pessoas especialistas sobre. Mais alguma pergunta, pessoal? Tem. Pode falar. É o seguinte, sempre que a gente vai se comunicar, assim, principalmente as pessoas mais tímidas, bate aquela ansiedade, né? E aí, tu tem alguma técnica, assim, para diminuir essa ansiedade, para controlar isso? Não, eu brincando, gente. É natural. Eu julgava tanto os artistas que falavam assim, sei lá, o Bel Marques falava, quando eu vou subir ao palco, eu fico muito ansioso. Eu falava, fica nada. O cara que está aí há anos de carreira e fala e canta, enfim, para multidões no trio elétrico, mas fica, gente, é natural. É porque é da natureza humana a gente ficar inseguro com aquilo que é o desconhecido. E posso falar toda semana, eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta-feira, com marketing, comunicação, falando com os produtores. Hoje, para vocês terem noção, eu falo para 3 milhões de pessoas mês. Se eu visse esse povo na minha frente, eu desmaiava. E dentro da minha página ali na rede social, que eu posto uma coisinha ou outra que eu ativei, mais de 100 mil pessoas. Então, se eu for colocar 100 mil pessoas, eu acredito que, sei lá, é um show lotado. Então, a vergonha, ela existe, mas ela não pode ser uma barreira para que eu não possa evoluir e focar nos meus sonhos, nos meus objetivos. Que eu acredito que nós que somos jovens, nós temos muitos objetivos. E a comunicação, a forma que a gente vai se posicionar na vida, é o que vai ser o divisor de águas de a gente conseguir, porque as oportunidades surgem assim. Então, deixa a vergonha um pouquinho de lado. Se tiver nervoso, eu já fui. Inclusive, eu lembro aqui de uma situação que eu fui para a Universidade Federal e o teatro estava lotado, com o pessoal só doutor e pós-doutor de engenharia florestal. E eu fiquei travada, assim, para falar sobre linha de equipamentos ecológicos e possibilidades para esse pessoal. Gente que sabia, assim, de um nível que dizia, meu Deus, quem é essa menina? Eu respirei, falei da minha maneira, e no final eles falaram, nossa, eu queria saber disso aqui, porque eu não sabia. Então, aquilo ali, para mim, foi o que deixou mais claro, assim, qual o propósito da gente não ficar preocupado com o que o outro está pensando a nosso respeito, e sim o propósito do que eu tenho que fazer ali, sabe? Das decisões que eu tenho que tomar. A Larissa levantou a mão. Pode falar, Larissa. Larissa arrasa, viu, gente, no digital. Larissa e Lauro. Obrigada. Boa noite, novamente. Sobre a pergunta da timidez, eu acho que a gente também tem que olhar para isso, não só pelo lado da dificuldade, sabe? A gente é jovem, a gente já nasceu praticamente, cresceu no meio digital, né? Assim, vocês mais do que outros. Quando eu nasci, não era tão fácil pegar, não tinha celular, mas... Outra pessoa que está negociando a verdade aí, da época do Orkut, viu? Né, mulher? Eu também tinha Orkut, mas eu era muito criança quando eu tinha Orkut, a culpa é de pai e mãe, não que eu tivesse idade, né? Mas eu tinha. A gente já está com o celular, já é uma segunda parte nossa, né? Assim, querendo ou não, hoje em dia a gente está com o telefone na mão o tempo inteiro, né? Eu lembro que quando eu entrei na zootecnia, meu professor dizia que
a coisa principal que todo zootecnista tinha que ter toda hora era uma caderneta e uma calculadora. Só que hoje em dia, muitas vezes, essa caderneta, essa calculadora foi substituída pelo celular, né? Então, assim, a gente tem que encarar isso como uma parte mais positiva do que negativa. A gente já está acostumado com isso, já faz parte da gente. Ninguém vai começar bem se eu for olhar meus vídeos de 1 ano atrás, 2 anos, meu Deus, eu tenho vergonha de tremer, mas hoje em dia a pessoa melhora, né? E outra coisa, tem espaço para todo mundo na internet, né? Você pode mostrar sua rotina, você pode... Eu trabalho com nutrição pet, mas eu também sou nutricionista animal e trabalho num projeto de desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu consigo falar sobre as duas coisas porque tudo é zootecnia, né? Tudo é minha grande área. Mas eu acho que se você pensar com menos... Pensar menos, foi o que a gente conversou naquele dia, né? Se a gente pensar menos antes de fazer, vai dar certo, sabe? Porque comunicar com verdade, ter noção de quem você é, o que você quer transmitir, quais são os seus valores, eu acho que esse já é um ponto, assim, para perder essa vergonha de estar no digital, né? Assim, na comunicação. E o detalhe hoje, Larissa, que você falou e que foi uma tendência, eu não sei se Lucas está aqui mais, Lucas é um parceiro nosso do marketing, mas depois eu posso até passar o link para ele. Ele é especialista, assim, você vê o trabalho desse cara, você fica chocado mesmo, assim, grandes marcas nacionais ele trabalha. E a tendência hoje é o micro-influenciador, não é mais o grande influencer, o cara, porque o micro-influenciador, como você, Giliana apareceu agora aqui, ela faz essa parte de disseminação e ela transmite isso muito bem, Laura com a Café e Cultura, e com certeza vários de vocês que eu acabo não seguindo o perfil, ou se eu vejo eu não associo o nome, e leva de uma forma técnica um conhecimento absurdo, que por vezes o cara que tem muito contato ali, que tem muito seguidor, ele não quer nem mais absorver isso, ele quer publicidade, 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 e não gera um conteúdo de valor. É melhor você ser pouquinho ali para tudo, para muitos, do que nada para ninguém, sabe? Ficar ali um conteúdo perdido mesmo. Próximo, acho que Isnélia levantou a mão e Giliane. Isnélia falou algo aqui que eu gostei, pessoal, que eu recordo. Durante um café nos corredores do Polo Senar Campina Grande, eu relatava com o Germínio a dificuldade de me comunicar com a comunidade para criar uma associação de turismo rural. E ela disse, mostra o resultado. E, de fato, foi a virada de chave. Na verdade, Isnélia, é porque você já tem um potencial absurdo e você só precisava perder o medo de mostrar o que você tinha, por uma questão realmente de se associar, que é algo que a gente tem que falar muito sobre associativismo, cooperativas aqui na Paraíba, porque, de fato, transforma o modo de produzir. Você está fazendo isso com primor mesmo aí na Pedra do... Como a gente toda vida eu esqueço. Tu vai falar aqui, Isnélia. Geliane levantou a mão, pode falar, Geliane. Boa noite, pessoal. Boa noite, Hermínia. Oi, Giliane, tudo bom? Preparada para amanhã, Giliane? Preparada. Deixa o convite para todo mundo participar também. Laura já falou comigo já que ia participar. O convite fica aberto, né, Germínia? Amanhã tem... Eu já convidei o pessoal no início, mas vou convidar mais vezes agora. Tem um bate-papo amanhã com a Manuela também. Uma dificuldade, você até falou da inseminação, eu vou adentrar nesse assunto. Quando eu comecei a inseminar, eu insemino aqui em Queimadas, vai fazer 4 anos agora, pelo um programa de inseminação aqui. E a primeira vez que eu fui inseminar foi uma propriedade, um produtor amigo do meu pai. E aí eu cheguei para inseminar, ele olhou assim, aí disse, vá, minha filha, vá, faça. Aí eu inseminei, né? Com 9 meses, o bezerrinho nasceu, e aí ele encontrou com o pai em um determinado tempo e conversou e disse assim, rapaz, não é que ela sabe mesmo, não é que ela é boa mesmo, porque ele tem a impressão que por ser mulher, né, não saberia fazer isso. E isso foi um tabu que foi muito quebrado, essa parte da inseminação aqui, porque muita gente que me seguia no Instagram não tinha conhecimento de como funcionava a inseminação, e o Instagram para mim foi a maior ferramenta, eu estou para me formar em veterinário, e muita coisa que o pessoal pensava que era absurdo. Por exemplo, a gente usa muito implante de progesterona nas vacas, e o pessoal pergunta se é DIU, porque tem um formato parecido com DIU, e assim, são coisas que a gente vê no dia a dia, e eu acho que
além da rede social ser um forte fator, né, para disseminar coisas ruins também, que tem muita gente que faz absurdos, mas também é uma forma da gente desmistificar muita coisa também, de ajudar ainda mais o produtor. Tem muito produtor que não sabe nem ler, mas pega o WhatsApp, escuta um áudio. Eu recebi um áudio um dia desse de um produtor, que uma bezerra dele nasceu, que eu tinha inseminado, e ele não sabia escrever, e eu tive que mandar um áudio para ele, fiz ligação de vídeo, essas coisas. Eu acho que a rede social, como Larissa falou, antigamente era a caderneta, né? Hoje em dia o celular ele tá a 2 segundos de quilômetros de distância, e a gente consegue se comunicar e fazer essa troca de conhecimento, que eu acho que é o mais importante. E essa questão também de conversar com outros produtores, ver a visão de outros produtores em relação a algum assunto. Acontece isso muito com vacinação de brucelose. Acho que ano passado a gente passou muito por isso, porque a vacinação de brucelose é uma coisa que a gente, como veterinário, tem que fazer. E aí o pessoal cria assim um monstro, porque marca o bezerro e tudo mais. Só que é uma saúde pública, né? Uma questão de saúde pública, então tem que ser trabalhado. E eu acho que a rede social ela tem muito a agregar, quando a gente sabe se posicionar e usar ao nosso favor, né? Também. Tem que ter Mas muito se cuidado você com saber isso. diferenciar, né? E tem uma live que a gente fez no Parque de Exposições Giliane, que foi seu Sebastião Foi. e você. Aquela live até hoje em dia o pessoal fala a respeito, porque assim, ali foi uma comunicação maravilhosa, porque foi o passado e o presente e também o futuro, porque Bem o improvisada. Sebastião falava de uma forma super técnica sobre essa live, está inclusive lá na rede social para você ver. Seu Sebastião falava de uma forma bem técnica, mas com as gracinhas dele, e você falava da sua maneira simples. E tanta gente que entrava em contato, eu quero saber mais, eu quero falar com essa menina, ela insemina onde, e não sei o quê. E assim, o passado e o presente se unindo em um só propósito. E isso é o que vocês têm que fazerem dentro desse time aqui que vocês estão fazendo, se unir, gente. Porque com certeza, quando une 45 pessoas, existe divergência, existe diferença entre vocês, de personalidade, de cultura, de forma que foram educados, da maneira que vocês querem se posicionar, né, na vida como profissionais. Mas vocês estão com um propósito maior. Até na camisa do Senar tem isso. Alimentar o futuro. Então, assim, vocês são responsáveis, nós somos, na verdade, né? Mas principalmente vocês que estão mais no campo, vocês têm a missão de alimentar o futuro, cuidar das pessoas. Então, vocês têm que de fato, assim, se unir cada vez mais e trazer para Paraíba, que é muito carente de informação, gente. A gente é rico em diversos segmentos, mas de informação. União do jovem, que é o futuro do agro, ainda precisa muito. E cada um de vocês já estão ali, ó, estratégico, trabalhando. E essa união que vocês estão agora, assim, é algo realmente disruptivo, inovador. Eu sei que vai ser um privilégio estar hoje aqui, porque daqui a uns 5, 6 anos o pessoal vai falar, caramba, aquela turma ali, daquela galera alavancou mesmo. E eu espero isso demais para vocês, sabe, gente? Tem mais perguntas? Laura levantou a mão. Sim, Laura. Inclusive, enquanto eu estava me preparando para a live, eu fiz um cafezinho lembrando de você, viu? Muito bem, eu gosto assim. Todo mundo, em breve, se Deus quiser, todo mundo vai provar aqui o café do Brejo. E vai ser um café bom. Quero, eu amo café. E levando em consideração aqui uma informação importante, porque tudo passa depois do meio comercial. Todo mundo aqui vai ter o seu produto e serviço para vender. Hoje, né, que é uma realidade de 70% dos agricultores e produtores rurais, eles já consomem, compram através das redes sociais, minha gente. E das redes sociais básicas, assim, WhatsApp, Instagram. Então, imagina com essa digitalização desenfreada que a gente está tendo, e essa indústria 4.0, que agora só o que se fala para 4.0, o que não vai, de fato, transformar com inteligência artificial. O cara que não lê, mas que tem condições de comprar um equipamento, que tem condições de contratar uma equipe técnica para o campo, que tem condição de contratar um médico veterinário, um zootecnista, enfim. Então, vocês precisam, quem não estiver ainda se mostrando como liderança, colocando realmente à frente para tomar as decisões, se posicionar através do digital. E quando eu falo através do digital, né, Laura? Você não precisa começar gravando stories, gravando reels. Você pode fazer artigos. Hoje, olha, depois vocês podem ir lá no Instagram da Laboremos e ver um artigozinho. Deixa eu ver se eu abro aqui e boto para vocês verem. Um artigo de opinião bem simples, que eu até conversei com o Felipe no último podcast que nós fizemos, sobre o jumento. Aqui, ó. Não sei se vocês viram. A básica. Sabe quantos curtidos já teve
essa opinião hoje, 574. Olha o crescimento aqui, para vocês verem. Então, assim, um artigo de opinião simples, de uma inspiração, que é um valor meu, que eu quis compartilhar através das redes sociais, de onde eu trabalho, tive essa oportunidade. Então, imagine só, você não precisa aparecer, você precisa expor sua opinião com respeito, claro, tendo cuidado com o que você vai escrever, porque a rede social, do jeito que ela coloca lá em cima, ela coloca lá embaixo, respeitando a opinião do outro, para que a comunicação é isso, você saber se comunicar, mas também está aberto para ouvir. E não precisei fazer um vídeo, fazer uma live, levantar bandeira, militar sobre, sabe? Então, assim, são dicas que a gente pode colocar ali nas entrelinhas e você escrever um blog. Gente, um blog é uma coisa que faz um sucesso absurdo ainda. Muita gente acha que só existe Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, blog. Tem gente que vive, de fato, rentabiliza só de blog. Escrever redação, redatores para... Você pode ser um médico veterinário que escreve tipo, para Forbes. Carmen Pérez, que eu encontrei, pecuarista, colunista da Forbes, gente. Mas deixei ela amiga de Carmen. Eu ainda não superei realmente a educação, a finese e a forma que aquela mulher se comunica. Eu acredito que todo mundo deveria ter 1 minuto de vida com aquela musa inspiradora. Eu só ia falar, para meio que ajudar a pergunta de Lázaro, a questão do nervosismo. E eu me lembrei de um episódio que Larissa falou na primeira reunião aqui com vocês, que teve um dia lá no Cine Jovem que ela ficou muito nervosa para a gente apresentar a nossa proposta para pessoas de grandes autoridades ali, né? O presidente da Carnaúba, era o presidente da Asplan, tipo assim, eram pessoas que, para a gente... Mário Borba. Então, assim, eram grandes nomes. Eram grandes nomes. E aí, nesse caminho, assim, Larissa, você vai. Eu puxei no braço dela, disse, você não. Trabalhando isso, não é possível que você não vai saber falar. Então, Laura, assim... Você já está dando spoiler para o participante, é? E assim, é isso que eu digo a vocês. Se você for convidado para falar na frente de várias pessoas, você foi convidado porque você tem domínio naquele assunto, você é referência naquilo. Então, assim, o nervosismo é normal. Para mim, até hoje, é tanto que quando eu vou pegar um celular e vou gravar lá no cafezal, lá nas galinhas, cortando. E aí eu percebo, nem os grandes influenciadores, como a Virgínia, como a Tatá, eles não falam de forma muito formal. Eles falam como eles falam no dia a dia. Então, por que a gente não pode falar dessa forma? Até porque o público, ele muitas vezes prefere assistir uma pessoa que fale na linguagem dele do que um doutor falando de termos muito técnicos. Então, assim, para tranquilizar, então, assim, a gente fala coisa que a gente fala normal, no dia a dia. Até porque hoje não é um requisito você falar bonito, você falar termos muito técnicos ao público. Então, uma forma de você diminuir esse nervosismo é isso, é você saber que você tem consciência daquele assunto e você vai arrasar, independente. Até deselegante hoje você se estender demais no assunto, sendo técnico, usando meios muito rebuscados. Graças a Deus, hoje eu tenho um privilégio grande de estar em algumas reuniões e participar de alguns momentos estratégicos, pessoas do cenário importante, né, nacional. Políticos, pessoas que estão à frente de grandes órgãos aqui, e eu fico observando justamente isso, como eles são claros nas respostas, eles são precisos. Porque, assim, hoje, também é uma influência das redes sociais, que é justamente isso. As pessoas querem rapidez, resultado no que vai e clareza. Não adianta eu vou explicar sobre café. Aí Laura explica, faz uma volta ao mundo todo para falar que o café que ela está produzindo é arábica e qual é o teor de X, o que ela entende a respeito do café. Quando ela fala com clareza, aí de fato vai despertar um potencial cliente. Ela vai falar, aí vai sim ter uma propriedade, ter um conteúdo mais denso para ela passar para o seu cliente, enfim. Porque as pessoas querem isso, informação clara, objetiva, que não fuja do técnico, mas que seja coeso. E assim, é normal, gente, eu passei por isso também. Eu saí, inclusive, desse dia da fábrica e fui lá para o Senado fazer uma prova, eu acho, alguma coisa. Cheguei lá, tava
Daniel Carrara, doutor Mário, Sérgio. Aí, Paulina, Germina, você vai falar ali o que é que você está achando do curso. Eu me dei, por gentileza, um copo de água com açúcar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi aquele momento ali. Porque até hoje eu tenho uma conexão maravilhosa, porque eu demonstrei justamente quem eu era e quem eu sou. Como as pessoas me encontram e falam, tu é desse jeito mesmo. E claro, porque não adianta eu desenvolver um personagem todo rebuscado e não conseguir manter. Aí você fica de bobo e a gente encontra todas as pessoas que fazem isso, que faz o conteúdo para a internet cortadinho ali, né, no CapCut. Aí quando você chega e aquela pessoa conversa com você 2 minutos, perdeu o encanto, perdeu o brilho, porque você fala, nossa, o fulano é tão técnico, o fulano é tão rebuscado nas informações. E quando fala com a pessoa, acaba não sendo aquilo que você esperava. Então, isso também, Lázaro, é um fator positivo. Eu não acho o Lázaro tímido, que ele perguntou muito de timidez e ansiedade. Ele se posiciona muito bem, mas é muito interessante você, de fato, estar buscando, né, se preparar para falar em público. É só ter coragem, conhecimento você tem. Porque eu gosto de me apoiar assim, em algumas técnicas mesmo, sabe? E aí eu queria compartilhar o seguinte, porque pode até não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. No primeiro momento que eu fui abrir aqui o microfone, sabe aquela ansiedade começa a bater, o coração começa a entrar, mas depois vai. Aí eu costumo segurar alguma coisa na mão. Eu, há um tempo atrás, comecei a pesquisar algumas formas de controlar isso, e uma das dicas que as pessoas passavam era que você poderia controlar a sua ansiedade direcionando ela para as suas mãos. Geralmente, quando você não tem nada nas mãos, você fica sabendo onde colocar elas, e isso acaba agravando a ansiedade. E aí eu seguro uma coisa na mão e me ajuda. Que legal. E isso também é muito nobre da sua parte, porque eu acredito, pelo menos eu sou assim como você. Eu fico insegura para algum. Hoje, aqui no momento, eu digo, gente, tem pessoas que eu não conheço. Se eu estivesse com Laura, Larissa, Felipe, Giliane, são pessoas que eu convivo do dia a dia, eles e elas sabem como eu sou. Mas depois fui me desenvolvendo, vou falando, vou tendo o espelho de cada um de vocês, porque também é uma técnica de linguagem corporal, apesar da gente estar aqui através do digital, a gente consegue se espelhar em alguns pontos com vocês, a forma doce que Cleice fala, a forma mais, né, divertida que Felipe se posiciona, a sua preocupação, entre aspas, já que não seria a palavra dessa, de fazer um roteiro e desenvolver-se de uma forma coesa, que pudesse passar tipo, uma credibilidade na forma de você se posicionar. E tudo isso faz a comunicação e faz o direcionamento de quem está aqui do outro lado para dar o direcionamento correto. Então, no dia que você tiver a oportunidade, com certeza você já teve ou tem, de ter esse controle, né? Fala. Inclusive, Letícia falou aqui, controle de respiração, muito importante, gente. Eu falo muito rápido, por exemplo, desde criança eu falo muito rápido, justamente por questão da timidez. Eu era uma criança que falava pouco, porque antigamente menina educada falava pouco, não sei você, mas lá em casa era assim. Chegava, ficava quieta assim, falava um pouquinho. Aí depois, quando eu fiquei mal criada, aí saí falando. Então, técnicas também que podem ajudar é justamente o controle da respiração. Falar pausadamente. Quando tem, de fato, uma informação e uma orientação técnica a passar com dados, você tem que parar, refletir, pensar se aqueles dados não estiverem ali na ponta da língua, né, na sua cabeça, para que você passe com precisão. Então, assim, tem todo um manejo e dentro do que você espera transmitir para o público e também o que você faz, entendeu? No meu caso, não, eu sempre estou ali numa comunicação rápida. Eu vou para a feira, eu falo com 10 pessoas ao mesmo tempo. Eu junto as pessoas e falo assim, pessoal, eu quero que vocês fiquem aqui na minha frente e cada um vai fazendo uma pergunta e eu vou respondendo. Então, a técnica que eu uso é essa. Falei de fulano, falei de ciclano. Tanto que eu falo, quer falar alguma coisa? Quer perguntar o quê? Que já é um método que eu desenvolvi e que eu preciso, inclusive, trabalhar isso, porque tem momentos que eu não posso ficar dessa maneira, para que possa estar atendendo a todos, me comunicando de forma clara e também respondendo, né, as dúvidas, perguntas, e principalmente quando eu estou a trabalho, que é algo ainda mais sério, que tem a responsabilidade ali de um todo e tanta coisa por trás. E eu acho que também é ser tudo questão de
treino, né? Por mais que você tenha essa experiência, vá se moldando, o nervosismo ele sempre vai existir. Só que você vai conseguir trabalhar melhor. Exato. Lázaro é meu colega de universidade e a gente compartilhou a mesma época que a gente era presidente de centro acadêmico. Eu acho que ele pode até complementar. A evolução que a gente tem, a partir do momento que entra dentro do centro acadêmico, que tem que participar de reuniões, onde a gente é o único alunado, junto com professores, diretores e outras autoridades, até o decorrer do final. Porque eu, quando eu iniciei, eu não abria a boca para falar numa reunião se eu tomasse um calmante antes. Gente, Eu tinha que tomar um calmante, porque na minha cabeça todo mundo já tinha tudo preparado na ponta da língua, e eu estava ali com medo de ser antiética, de falar o que não deveria, mas eu vi que há uma preparação. O pessoal vai com pautas, vai, escreve, pesquisa antes. Aí eu comecei a trabalhar e a estudar com isso. Tanto que aí a gente pegou uma fase pesada, não foi, Lázaro? De muitos conflitos, muitas brigas, e acabou que a gente conseguiu desenvolver aí. Eu consegui, né, também, sem calmante, sem nada, já... É basicamente uma redação. Eu era uma criança que eu amava redação. Até hoje eu gosto de escrever, né? E isso acaba que você atropela, você fazendo a introdução, que você vai fazendo, aí vai desenvolvendo, e aí você chega realmente, né, ao que você pretende. Então, se você, Lázaro, assim, vai fazendo isso na sua cabeça, em blocos, o que você deseja fazer e transmitir, você consegue, dentro dentro do que você deseja apresentar. Não, eu vou falar sobre, eu acredito que Lázaro é o quê? Zootecnista, agrônomo, sei lá, vou falar de produção, agrônomo, vou falar de produção vegetal. Aí você estuda, você sabe, você estudou o tema, você tem conhecimento, aí você desenvolve todo o tema ali que você quer, e o que for surgindo e o que não for lembrando. Hoje mesmo eu vou falar, eita, rapaz, eu deveria ter falado isso para as meninas e para os meninos, que era interessante, que era atual. A gente não consegue, por vezes, o cara tem que ser muito bom e muito preparado, e a gente não pode se cobrar tanto. Nós somos muito jovens, gente. Eu vou para uma palestra de pessoa aí que tem 60, 70 anos, e que passa assim, 1 hora falando. É aquele cara, ele tem tempo, ele tem know-how, ele estudou a vida toda, ele é doutor, tem pós-doutorado. Então, assim, e ele com certeza esquece alguma coisa deles, né? Então, imagina a gente que ainda está numa trajetória, num caminho, a gente se cobra demais, que isso também é da nossa natureza humana como jovens, estar se cobrando, querer ter uma entrega impecável, sendo que a gente ainda tem questões de vida para amadurecer, sabe? E hoje a gente vê tanta gente com problemas até psiquiátricos justamente por isso. No remédio, se cobrando com doenças, né? Enfim, associadas a isso, porque quer fazer uma entrega perfeita, sendo que tem algumas vivências de vida que ainda nem passou para amadurecer completamente. Eu me cobro, claro que eu me cobro, mas eu procuro também ver onde eu estou, o que eu posso fazer para onde eu quero ir. E eu estou caminhando. O importante é não estar parado. Só complementando assim, o que o Cleiton está falando, acabou que não sei se tu me perguntou algo, mas enfim. No mesmo tempo que Cleiton foi presidente do CAZ, eu fiquei à frente também do Diretório de Agronomia. E eu cheguei assim numa época que tinha muito para me ajudar, né? Ela também passou pela mesma coisa. E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o conhecimento, né? E aí eu queria passar uma dica que ajuda muito a gente se relacionar com outras pessoas, para fazer ler materiais e Tá cortando muito, não Deus. sei se vai dar para ver aqui na câmera. Tá cortando. Tirar essa. Tá cortando muito tua fala. Você está Eu com vou fone começar. conectado ao celular, porque por vezes fica Tô com essa com fone. interferência. Tá melhor agora? Está. Então, é que assim, eu entrei no centro acadêmico, eu não tinha base em muita coisa, então eu tive que estudar assim sobre comunicação, sobre o que eu ia fazer no dia a dia e tal. E aí eu queria passar uma dica para vocês, eu não sei se alguém já conhece esse tipo de material, mas
estudar um pouquinho sobre neurociência. É um título assim que Incrível. espanta um pouco, mas é simples até. Não é tão complexo, não, e ajuda muito a você, entendendo como é que funciona o nosso cérebro, a se comunicar com o outro, né? Vertentes do Então, tem esse neuromarketing livro também aqui, é bem O Cérebro de Buda. Eu uso muitas técnicas do neuromarketing no meu dia a dia, né? Larissa, eu vejo também que ela usa bastante neuromarketing no dia a dia dela. É Eu vou importante a gente colocar o título do entender livro para no que a gente chat, quer porque a vender, internet né? não está contribuindo hoje, não. Um dos métodos mais simples e que as pessoas acabam não explorando tanto, e é o básico, é lembrar o nome das pessoas. Que você tem uma conexão total. Tipo, eu tenho, acho, 10 mil e poucas pessoas no WhatsApp, salvo, e eu procuro trabalhar minha mente para quando alguém liga, e tipo, eu ouvir a voz da pessoa, lembrar, oi, fulano e tal. Assim, gente que eu falei há um ano atrás. Porque eu sei que são potenciais clientes. Então, assim, você é maluco, mas é importante. Quem trabalha com negócios e serviços, é necessário você fazer um esforcinho ali, para que você possa lembrar. Então, colocar o nome da pessoa, colocar o apelido que a pessoa gosta de ser chamada. Quando estar presente com essa pessoa, ler a linguagem corporal para que você possa fazer um espelhamento, é algo bem interessante também. Eu conheço pessoas especialistas nisso. Você chega, começa a conversar com a pessoa e ela está ali já inteirada e leva você para dela. Você, assim, só vai. Então, quando você tem um negócio, isso é muito importante. Às vezes a gente chega numa loja que, por vezes, os produtos são bem caros, mas o vendedor lhe traz, assim, que você fala, nossa, eu queria ficar aqui, gastando meu dinheiro. Isso é neuromarketing. Ou a técnica de espelhamento. Alguém levantou a mão, Felipe? Tá escutando normal? A internet tá Então, oscilando aqui. Quando, assim, você vai apresentar algum projeto, elaboremos, e tem os concorrentes, né? E tem os opositores, que sempre tem. Qual a melhor forma de comunicação para que esses opositores vire até um apoiador seu? Na verdade, isso é bem comum, porque eventos, né, a gente encontra muitos parceiros, eu não chamo nem de concorrentes. E nós temos parceiros diretos que, por vezes, quando a gente tem algum diferencial, seja produtivo do equipamento, ou seja de tecnologia que ele tem, de alguma inovação, a gente assemelha a nossa força que nós temos. E também a força que ele tem. Eu tenho um parceiro que eu venho aqui em mente, que ele tem uma máquina que colhe o capim, e a minha, por exemplo, não colhe. Então, eu indico a dele, ele vende, consequentemente, ele vai indicar a minha, que tem motor a combustão, uma tomada de força de trator, para o público que eu preciso vender. Então, sai o jogo do ganha-ganha, que nem eu preciso estar derrubando ele, falando que, porque sua máquina é isso, é aquilo, e eu me associo à força que eu tenho a ele. Todos os jovens como vocês e líderes, vocês precisam, e que eu sei que a maioria de vocês fazem já isso, estudar o mercado, né, do dia a dia, da realidade. Uma coisa é você estar dentro da academia, outra coisa é você se lançar no mercado. Porque quando você está no mercado, o comércio ele funciona de uma maneira que você tem que lucrar, você tem que entregar resultado, você tem que colocar dinheiro para dentro do seu negócio. Então, você tem que usar estratégias com o seu caráter sempre, claro, inabalável, você não pode fazer coisas erradas, mas você tem que se associar a quem tem força também. Eu não vou me unir, tipo, Laura tem a fábrica de máquinas dela que é gigantesca, eu e Larissa, a gente tem uma fábrica desse tamanho, a gente vai brigar com Laura. Não, eu vou me associar a Laura. Eu vou fazer com que Laura ela enxergue minhas potencialidades e a gente trabalhe junto. Afinal, nós somos poucos e bons no mercado. Então, a importância, mas e quando isso é? Sou médica veterinária e tem mais 5 médicos veterinários aqui na minha região. Aí você tem que realmente se destacar. Você tem que ser bom, você tem que estudar. Claro que você também tem que ser bom no seu negócio, sem se destacar, estudar, trazer algo inovador para dentro do seu negócio que o outro não tenha. Aí é ser perspicaz.
Quando eu faço a apresentação, isso é recorrente, Felipe. É uma realidade, assim. Praticamente, uma vez no mês a gente encontra alguém de alguma outra marca, ou no dia a dia mesmo. Tipo, mas se eu vou comprar fulano tal, tem esse diferencial. E modéstia à parte, eu não vendo mais diretamente. Mas quando eu vendia, eu não perdia venda. Porque a gente utiliza técnicas, realmente, mas eu lhe entrego isto aqui, porque eu não vou falar o que eu entrego, né, para que o meu concorrente possa assistir essa live e falar o que ele vai fazer. Mas você sabe o diferencial que você tem. Sei lá, tipo, eu crio suínos, eu sei a genética que eu tenho, eu sei a forma que eu manejo aquele meu porco. Eu sei que eu vou lhe entregar de uma forma diferente na propriedade, eu vou lhe acompanhar 3 meses e vou lhe dar aí 1 mês de sanidade e acompanhamento com método veterinário, porque nem sempre vai ser preço, vai ser as técnicas de vendas e comercialização que você usa para diferenciar o seu negócio. Ok? Alguém está falando aqui em relação a diferencial, a forma que você atende esse diferencial, não só mais do pessoal. Giliane falou, como, Giliane? A forma que você atende. Alguém poderia ler para mim, que eu não estou conseguindo enxergar bem? Ela disse que a forma como você atende e o seu diferencial, não só na profissão, mas no pessoal. Isso. Realmente, é a forma que o seu diferencial. Tem grandes empresas que não têm a venda, por exemplo, de um pequeno lojista, porque o lojista ele vai ter uma entrega diferenciada no atendimento. Ele vai atender até mais tarde, porque ele é o dono, obviamente, do negócio. Ele vai dar um bônus, ele vai fazer uma entrega técnica, ele vai fazer uma conversão mais rápida no negócio dele. Então, assim, vai usar abordagens que, por vezes, o cara que entrega tudo, que faz a parte logística perfeitamente, que faz um atendimento até personalizado, mas o cara quer a simplicidade do dia a dia ali, quer ter a conexão, ter o rapport com aquela pessoa que ele está conversando. É treino e olhar, gente. E, Germínia, qual dica tu dá para a gente ter esse equilíbrio nos conteúdos? Porque a gente, às vezes, vê e se frustra, porque trabalha para dar uma informação precisa, boa, algo assim que acha que vai revolucionar e não tem tanto engajamento, não tem tanto alcance. Aí quando você posta uma besteira, entra numa trend, vira Isso é terrível, né? Construção e rotina. Na verdade, você precisa ter rotina no digital. Eu estava conversando com o Felipe esses dias. Se você quer crescer uma página, não vai... Antes, há 2, 3 anos atrás, era mais simples. Você começava a criar um conteúdo, construir ali uma narrativa, e não tinha muitos criadores de conteúdo que colocavam, né? Começavam a falar. E hoje, realmente, é um mercado que está bem concorrido, mas ainda tem muito espaço, como Larissa falou, e tem espaço para todo mundo. É construir conteúdo todos os dias. É você ter uma rotina. Inclusive, eu tenho postado lá nas minhas redes sociais justamente isso, no meu pessoal. Eu não tenho tempo de fazer feed todos os dias. Você tira um final de semana, faz 15 feeds ali. Aí você faz, mas eu não tenho condições de estar pagando um pacote de design. Entra no Canva gratuito, pega os mockups grátis, faz a sua edição da sua forma, tem autenticidade, que também é uma coisa importante para você tem que ter, tanto na sua identidade visual da rede social, como na forma que você se comporta, ser autêntico, na forma que você se comunica, e também a construção de conteúdo através de Reels, no caso do no caso do Instagram, né? De Reels, stories, pelo menos, o ideal é postar pelo menos 10 stories no dia. Mas assim, a Virgínia, né? Mostrar a vida, acordei, tomei café, mas você posta ali 5 stories por dia, iniciando o dia colocando uma foto bonita, que a gente sabe que tem uma entrega mais alta no digital. Faz umas 2 caixinhas com enquetes, ou então poste mesmo algo que você está falando, fazendo um bastidor para vocês, né, que vão a campo. Eu vou um dia no sítio, eu passo praticamente um ano com conteúdo. Eu gravo o máximo. Aí tem algumas informações que eu não gostei dessa informação. Vou lá no CapCut, ou no próprio Reels, e a Dixon propõe o áudio de uma forma mais natural possível
para não ficar tipo novela mexicana, sabe? Falando informação e a boquinha transmitindo outra. Então, assim, para você ter essa sincronia, porque as pessoas se importam com os detalhes na rede social. Detalhes fazem a diferença. E vou construindo conteúdo todos os dias. Todo dia, conteúdo de valor, conteúdo de humor já para o final de semana, dentro do segmento agro. Tem alguns produtores de conteúdo que acabam tendo um engajamento maior com o humor, mas eu prefiro, assim, né, e se eu fosse orientar um profissional a ir para a parte técnica, informativa, como mais uma vez eu falar, o conteúdo de Larissa. Ela fala de um nicho bem restrito, que eu vejo pouco, mas que tem, tipo, aquele público fiel ali dela. E se ela lança um infoproduto ou um serviço, um produto mesmo, as chances dela já ter ali uma clientela boa é alta, porque ela já tem aquele público que consome ela, que sabe as necessidades e que querem o quê? Solução. Que não quer estar ouvindo ela só por ouvir. Hoje eu trabalho na indústria, como vocês sabem, mas recorrente, e olha que meus posts eu passei mais de 1 ano sem postar nada, até desativei. Eu posto sobre dicas básicas de marketing digital, em sites, como eu estou conversando com vocês aqui. Eu falo, nossa, o meu colega pergunta, mas Germínia, como tu posta feed todos os dias? Eu não posto feed todos os dias. Eu programo os feeds no sábado. Aí eu programo de acordo com os horários que o algoritmo vai soltando melhor, e tem dias que dá certo, tem um resultado bacana, e tem dias que não dá certo, flop e tá tudo bem. Porque eu faço uma construção a longo prazo. Eu trabalho uma construção para longo prazo. Para um dia, se eu quiser vender, vou vender um curso a respeito de X. Coloco lá, coloco no Hotmart, R$ 9,90, que é o clássico, né, de quem começa, e se lança. Não, vou empreender com a agência, no caso que fosse hoje, né, que eu trabalho com marketing, voltado para o agro. Então, assim, traçar um caminho, o objetivo, e você ir fazendo essa construção ao longo do tempo, porque você não vai, vou postar um vídeo hoje, vou viralizar, e vou, já em 1 ano, vou viver do digital. Tem quem faça isso, mas realmente, né, quando você viraliza a primeira vez, é uma coisa que ninguém conta, mas é terrível. A primeira vez que eu viralizei um vídeo através da rede social da Laboremos, para você viralizar outro, é sofrido. E você não pode, quando você trabalha em uma empresa, enfim, você não pode viralizar um e, vou deixar, viralizei, vou viver desse vídeo. Você tem que construir uma rotina, construir um conteúdo de valor, chamar aquele público que chegou dentro do seu vídeo para ser canal de vendas, porque, mais uma vez, o que eu falo, rede social é para vender, é para monetizar. Porque ninguém vive da rede social de selfie e feed e beleza, não. Tem que monetizar. Então, assim, existem inúmeras estratégias, existem inúmeras formas de você estar estudando continuamente. Até essa semana eu falei para a Felipe, a gente falando sobre os posts, né? O tamanho do post influencia na sua entrega e no seu resultado. E pouca gente sabe disso. Que agora o Instagram era 1080, o tamanho, né? Para você fazer lá por 300 e pouco. E hoje é 1080 por 1440. Então, assim, você tem que estar estudando continuamente. O Full HD ou HD, vou subir o vídeo em 4K ou não. Então, assim, tem macetes que você precisa. Mesmo eu sou médico, eu preciso estar sabendo disso. Se você não tem uma agência, você tem que estudar sobre. Se você não tem alguém que seja aquele aparato técnico ali dentro da sua rede, você tem que estar inteirado ali continuamente. E outras coisas, gente, olha, a rede social ela não é mágica de você subir um conteúdo e ela está ali, não. Existe o tráfego orgânico, o tráfego pago, o storytelling, que é a forma de contar histórias, né, como a gente está hoje conversando aqui, a gente utilizou vários momentos de storytelling. Contar uma história bem contada, uma história envolvente, que depois que passou esse momento aqui, você lembra, rapaz, eu achei bacana o que Laurinha falou sobre isso. Então, assim, levar isso para o digital, usar gatilhos mentais para despertar o interesse, para comprar, e também, principalmente, assim, o meu foco muito hoje, por ser vender e comercializar, eu sempre estou pensando nesses disparos, como ter o gatilho realmente de entregar isso aqui para o cliente, para que ele possa realmente ser uma solução para mim. É basicamente isso, é estudar realmente redes sociais a fundo e automação hoje, principalmente para quem trabalha e quer comercializar. Chatbots, enfim, é uma conversa que vai longe.
Alguém tem mais alguma pergunta? 9 horas a turma. E eu até me liguei, eu disse, gente, é 2 horas, né, de apresentação. Poderia estar vendo ter conversado um pouquinho mais, Felipe. Que eu fiquei apegada à informação, olha só como a gente se espelha. Felipe falou assim, a gente conversa ali, Felipe, como está funcionando? Porque eu não consegui, porque eu sigo, estou um pouquinho doente, mas eu estava mais doente semana passada. Como foi o de Joaquim? Ele disse, não, ele falou meia hora, e depois foi só as perguntas e tudo. Eu disse, meu Deus do céu, quem sou eu para passar mais de meia hora falando se Joaquim da Carnaúba, nosso inspiração, passou meia hora falando que é o cara que tem um conhecimento incrível. Tá vendo como é uma questão de realmente a gente se posiciona também na questão do espelho. Mais alguém? Aqui, dos grupos. Acho que pelo andar da hora a gente pode encerrar, né? Deixa eu fazer as considerações formais para ficar na gravação. Então, pessoal, a gente chega ao fim do nosso encontro de hoje. A gente agradece imensamente a Germínia, né, nossa convidada, por compartilhar tanta coisa boa hoje. E a gente agradece a todos os presentes. A conversa foi tão boa que fluiu assim que a gente nem viu o andar da hora. Esperamos que esse momento tenha contribuído para o crescimento de cada um, que a gente possa seguir nos comunicando melhor e liderando com mais empatia e leveza. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro. Se quem tiver alguma consideração, a gente deixa em aberto. Eu gostaria de agradecer, né, pessoal, antes de tudo, e claro, vou registrar aqui para as nossas redes sociais. Abram as câmeras, gente. Abra as câmeras, comunicar isso, né, pessoal? A gente ter essa interação com pessoas que cada um aprendeu e também transmitiu algo. Gostaria de agradecer imensamente ao sistema, a todos vocês, a Felipe. Eu espero que pelo menos um pouquinho do que eu falei hoje aqui, da minha história, de alguns insights, possam ter transmitido algo bom para vocês e que fique, né? E a certeza que vocês podem contar comigo. Se quiserem saber alguma coisa técnica do pessoal, se quiserem saber, por exemplo, o nosso amigo Ali Lázaro falou em relação que eu vi que ele gosta muito dessa parte de roteiros técnicos. Eu tenho um material que eu elaborei sobre arquétipos, a questão de neuromarketing, eu posso também passar dicas de redes sociais, enfim. Assim, Felipe sabe, acho que tem uma construção de uma amizade. Eu, Felipe, Laurinha, Giliane, Afonso, enfim, eu estou aberta a contribuir com vocês sempre, pessoal. E foi uma grande honra estar aqui com vocês, aprendendo mais do que compartilhando meu dia a dia. Então, obrigada, uma boa noite. Obrigado. Joil,